Nesta semana, em Meu Caminho é Te Amar, Isabela continua enchendo o saco da mãe com a história de que quer ir ao casamento de Memo, por mais que a mulher diga que o pai da garota não quer. Daniela, que mal consegue esconder sua tristeza por causa do amor que sente pelo caminhoneiro, coloca a filha para dormir e chora escondida. No hospital, Gabriela diz que precisa ir embora, mas Macário faz seu drama e pede que a filha fique com ele mais um pouco. Enquanto isso, na mansão, rola o famoso jantar na casa de Fausto. Heiron conta que o vinho que estão prestes a provar foi recomendado por um sommelier amigo seu. Karen se faz de encantada com os galanteios do rapaz, enquanto Fausto comenta que a garrafa daquela bebida deve ter custado uns 3.000 e dá pra perceber que seu assistente está investindo muito em seu futuro. Sem dar a menor bola para o que o chefe está dizendo, Heiron só tem olhos para a namorada, que se derrete toda ao lado do rapaz. Heiron resolve provocar Fausto e diz que quer fazer um brinde à sua relação com a moça, dizendo que ela é e sempre será a mulher de sua vida. Mas o empresário, ao invés de brindar, resolve quebrar uma taça com as mãos, assustando todo mundo. Vendo que a mão do marido está sangrando, Daniela corre para ajudar Fausto, pedindo a Jerusa que leve a caixinha de primeiros socorros. Enquanto isso, o casal maquiavélico continua seu brinde e degustando a bebida, como se nada tivesse acontecido. No hospital, a fulana consegue entrar no quarto de Macário, que está dormindo, e enche o cara de beijos. Mas ele, que acorda assustado, empurra a amante pro lado e pergunta o que ela está fazendo ali. O sujeito manda a mulher embora avisando que não quer que ela encontre alguém de sua família. Furiosa, ela diz que seria ótimo encontrar Amparo, pois assim a mulher ficaria sabendo de uma vez por todas que ela existe. Porém, a manicure acaba mudando de ideia e, se sentando na cama do sujeito, diz que ficou escondida do lado de fora, esperando que a família dele fosse embora, para poder vê-lo. Mesmo de cama, o homem avisa que está ficando cansado dos escândalos da amante, mas ela responde que está se cansando é ela, por ter vivido sempre como uma sombra. Só que os dois resolvem fazer as pazes, mesmo a mulher contando que sabe que as coisas entre o caminhoneiro e a esposa não andam nada bem por alguma falcatrua que o sujeito armou. No meio da conversa, a manicure diz que aquele é o momento certo para ele se separar de vez de Amparo, mas Macário diz que não pode deixar a esposa, pois os terrenos do Paradouro estão em nome dela e valem milhões, e sabe que essa grana, um dia, vai cair no colo dele. Pronto, o lesco-lesco começa ali mesmo. Nesse meio tempo, João vai à casa de Guilherme para buscar Gabi, mas ficou sabendo que a moça ficou no hospital cuidando do pai. Guilherme, orgulhoso, diz que sua sobrinha sempre foi de cuidar dos outros desde pequena e que a moça vale ouro. João, então, admitindo que realmente a moça é preciosa e acabou errando com ela, avisa Memo que não está ali para falar de sua namorada. O caminhoneiro mata a charada e pergunta se o rapaz está ali para falar de Isabela. João diz que sim, pois ficou sabendo de toda a verdade e está ali para pedir que Memo não faça sua família sofrer. Chateado, o caminhoneiro diz ao mergulhador que jamais faria algo que magoasse Isabela e gostaria de deixar bem claro que a única coisa que quer é que sua filha seja feliz. No restaurante, César está novamente saboreando as delícias de Amparo, com uma cervejinha bem gelada. Ele elogia a comida da mulher e ela resolve se sentar para contar que, no casamento de Úrsula, vai preparar um menu escolhido por seu irmão, que vai ficar uma delícia, enquanto Leonardo está se encarregando da festa. No meio da conversa, Amparo deixa escapar que, na verdade, está mais emocionada com o fato de ser titia. A cara do bandido muda da água para o vinho. Nesse meio tempo, na mansão, Daniela termina de fazer o curativo na mão do marido, enquanto ele comenta que ela o trata muito bem e blá blá blá. O cara resolve dar uma de bonzinho e diz que se sente muito bem quando a atenção da esposa está todinha voltada só para ele. Fausto volta para a sala para ficar com os convidados, enquanto na cozinha, Daniela começa a chorar. Jerusa percebe e tenta consolar a amiga, que diz à moça que ela está bem. E no restaurante, Amparo não para de falar. Ela conta até que, no começo, não ia com a cara de Úrsula, mas agora não vê a hora do bebê chegar, e as duas até ficaram amigas. César então pergunta como foi que a prima chegou ali, e a dona do restaurante diz que, há alguns anos, ela foi procurar ajuda de Macário e parecia que estava fugindo de algo ou de alguém, e tudo indicava que a moça andava metida em coisas sérias. O bandido resolve então dizer que o instinto de Amparo estava certo e Úrsula realmente tem um passado, e a única coisa que pode dizer é que ele conhece muito bem a moça e sabe do que está falando. A mulher fica curiosa e pergunta a César se tem alguma coisa muito séria no passado da moça que possa acabar com seu casamento com Memo.
E por falar no caminhoneiro, ele está justamente na maior conversa com João Paulo, dizendo que está muito contente por ele estar namorando sua sobrinha, mas deixa claro que a moça não sabia que Isabela era sua filha. Úrsula aparece na casa do noivo de surpresa e quer saber quando precisa fechar seu negócio para que os dois possam viajar em lua de mel. O cara diz que nem tinha pensado nisso com todos os problemas que vem enfrentando. Sendo sincero, o moço diz que não tá afim de viajar com tudo o que está acontecendo, e Úrsula, se fazendo de boazinha, diz não se importar em deixar a lua de mel para depois. Feliz da vida com a resposta da moça, Guilherme jura que os dois vão ser felizes, e alisando a barriga da noiva, avisa que a criança vai nascer em uma família, como ele merece. No restaurante, Amparo aperta César e quer que o rapaz desembuche logo sobre o passado de Úrsula, mas o moço começa a rir e diz que estava só brincando. Porém, antes de ir embora, o sujeito diz que está ali para compartilhar a felicidade da prima e não para delatá-la. Mas, sendo sobrinha de Macário, talvez a moça não seja quem todo mundo está pensando. Gabriela chega em casa e conta à mãe que o pai está se recuperando bem. João Paulo aparece e diz que está ali para conversar com a namorada e tentar acertar as coisas. Na mansão, o clima é de total tensão. Heiron elogia a lasanha, dizendo que o prato parece ter sido feito na Itália. Fausto resolve contar que o assistente nunca esteve naquele país e sugere que ele organize uma viagem com a namorada para Veneza. Daniela começa a passar mal e Karen leva a comadre para o quarto, enquanto Heiron diz a Fausto que sua futura esposa é muito linda e ainda pergunta ao chefe se ele não concorda. No hospital, Macário conta à sua amante toda a história sobre a venda dos terrenos e a mulher resolve perguntar se a construtora, que está interessada na propriedade, é de gente séria. O sujeito diz que sim, e chegaram até a fazer uma proposta bastante alta, mas Amparo se nega a vender. A manicure, então, dá a maior força pro amante continuar tentando fazer o negócio, pois assim poderá pegar uma boa grana por ter aturado a esposa todos esses anos, e ainda diz que ele pode contar com ela para o que der e vier. E do lado de fora do restaurante, João Paulo admite a Gabriela que errou feio com ela e pede que a moça o perdoe. O moço conta que se deixou levar pelo que Fausto disse e acabou ofendendo a namorada, porém sabe que não deveria ter feito isso e acreditado nela, quando disse que não sabia de nada sobre Isabela. Já em seu quarto na mansão, Daniela confessa a Karen que não vai conseguir se sentir bem até contar tudo a Fausto. A comadre quer saber o que a paisagista pretende dizer, e a doida diz que vai contar tudo, inclusive sobre o que sente por Memo, pois precisa tirar de cima de seus ombros a culpa que está carregando, dizendo ao marido toda a verdade. Fausto entra bem na hora e quer saber de que verdade a esposa está falando. Nesse meio tempo, Gabriela diz a João que não sabe se está disposta a perdoar o namorado, pois está muito triste por ele ter pensado o que pensou dela. Mas o rapaz acaba declarando seu amor pela moça, e diz que está disposto a fazer o que for para ela lhe perdoar. Gabriela pede um anel de diamantes. O rapaz se encolhe. Ela diz que também pode ser uma prova de amor. Ele fica mais alegrinho. Mas aí vem a bomba. É que Gabriela exige, como prova de amor, que o moço tire toda a sua roupa e saia gritando pela estrada o quanto a ama. Sem discutir, o moço começa a se despir. Mas Gabi abre o maior sorrisão e pergunta a João se ele acreditou mesmo que ela iria pedir para ele fazer uma coisa daquelas. Os dois acabam fazendo as pazes. No entanto, na mansão, a coisa tá feia. Karen tenta contornar a situação, dizendo que a amiga não está se sentindo bem, mas Fausto insiste em saber de que verdade Daniela estava falando. A comadre, então, diz que era sobre Isabela, pois a arquiteta estava comentando com ela que talvez fosse melhor a menina saber que Memo é seu verdadeiro pai. Fausto diz que isso jamais vai acontecer, e ainda avisa a esposa que ela não se meta a fazer aquilo. O empresário vai embora furioso, e Daniela que ir atrás. Mas Karen fecha a porta e manda a amiga se controlar, lembrando que Fausto jamais pode saber que ela está apaixonada pelo homem que ele mais odeia no mundo. No dia seguinte, Memo e Daniela se encontram no mirante favorito do rapaz. Nervoso, o rapaz dá 1000 voltas para dizer por que chamou a arquiteta ali. Impaciente, a mulher diz que ele não precisa explicar para ela porque vai se casar com Úrsula. O moço, então, diz que é fato que vai se casar, mas não foi por isso que marcou o encontro e sim para fazer o que ele acha certo, e avisa a paisagista que o melhor, para as famílias e para todos os que os rodeiam, principalmente para Isabela, é que os dois não trabalhem mais juntos. Nesse meio tempo, César aparece na casa de Úrsula, que fica apavorada ao ver o marido, dizendo que já avisou que não quer que ele apareça ali. No entanto, o cara explica que foi apenas perguntar uma coisa,
e quer saber se é verdade que ela está grávida. No hospital, o telefone de Macário toca e a manicure resolve atender. É Amparo, que quer saber quem é a mulher e por que ela está atendendo o celular de seu marido. No mirante, Guilherme diz a Daniela que jamais imaginaria que iria se apaixonar perdidamente por ela daquela maneira, e que se Úrsula não estivesse grávida, deixaria tudo e lutaria pelo amor dos dois, sobretudo pelo sonho de criar Isabela juntos. Daniela, ao invés de perdoar o rapaz, bate na mesma tecla, dizendo que aquele amor foi um erro desde o princípio, pois se apaixonou por um homem que mentiu para ela. Memo volta a explicar tudo novamente, mas se deu conta que a quem ele mais está magoando é a paisagista, pois acabou complicando a vida dela, mas jura que essa nunca foi sua intenção. Para finalizar, o cara diz que nunca vai se esquecer de Isabela, mas o melhor é que os dois se afastem definitivamente. Memo se oferece para arrumar um outro assistente para a arquiteta, mas ela diz que não é necessário. Guilherme pede ainda para continuar vendo Isabela, se Daniela e Fausto permitirem. Mas a mulher só responde o seguinte: Isabela é nossa filha, portanto todos nós precisamos enfrentar essa realidade. Esse é um vínculo que vai nos manter unidos para sempre. Não é justo que você se afaste dela. Memo fica todo feliz, e Daniela promete que ele sempre poderá contar com ela para que Isabela fique por perto. Úrsula diz a César que está grávida de Memo e pede ao meliante para nem pensar que aquele filho poderia ser dele. Mas o cara manda a mecânica não mentir para ele, ou ela pode se dar muito mal. A moça tenta convencer o marido de que o filho não é dele, mas o cara diz que sabe fazer as contas e, pelo que pode deduzir, os dois estavam se encontrando no motel naquela época. Mais uma vez, Úrsula diz que o filho é de Memo, mas César diz que conhece muito bem a mulher e sabe quando ela está mentindo. O cara deixa claro que agora os planos mudaram, e os dois vão embora, de volta para Tijuana, pois a mecânica continua sendo sua esposa e seu filho será criado por ele. No hospital, Macário acorda e se dá conta que sua amante está falando com Amparo. A mulher diz que é a enfermeira e atendeu ao celular, pois o cara está sendo medicado. Assim que a chamada termina, a mulher conta a Macário que Amparo está indo para o hospital, e o sujeito manda a mulher ir embora de uma vez, antes que a esposa chegue. No mirante, a conversa entre Memo e Daniela continua. A mulher diz que espera que, com o tempo, os dois possam ser amigos, mas confessa que para ela, seria melhor deixar de ver o rapaz para sempre, mas precisa pensar em Isabela. Daniela diz ainda que tem esperanças que tudo esteja mais fácil quando chegar o dia de dizer a verdade a Isabela, mas avisa que ela, o marido e o caminhoneiro precisam estar de acordo nisso. Chorando, Memo muda de assunto e lembra que se casa no dia seguinte. Daniela também começa a chorar e diz que sabe disso, mas deseja de todo o coração que ele e Úrsula sejam muito felizes e que o bebê que está a caminho é muito afortunado por ter um pai como ele, assim como Isabela. A mulher vai embora e Memo chora como um bebê. Já no hospital, Amparo conversa com o marido e lembra que o irmão se casa no dia seguinte. Mas Macário só quer saber de voltar para casa. Porém, a dona do restaurante deixa claro que ainda não o perdoou, pois o que ele fez a ela e à família simplesmente não tem nome. Amparo muda de assunto e pergunta ao marido por que Úrsula nunca fala de seu passado. O sujeito desconversa e diz que acha que a sobrinha não tem muito o que contar. Porém, a mulher conta que César esteve no restaurante e deu a entender que sua futura cunhada nem sempre foi honesta e pode estar escondendo um segredo muito grave. Enquanto isso, César agarra Úrsula e diz que ela e o bebê pertencem a ele. A mulher consegue se livrar das garras do bandido, mas ele diz que não quer mais saber da grana, pois ela também deve ter se dado conta que os dois não podem viver um sem o outro. Úrsula joga na cara do marido que o abandonou porque não quer mais viver com ele, pois mudou totalmente seu modo de vida e descobriu que pode viver sem ele. O sujeito se irrita e começa a gritar, dizendo que não tem mais discussão, pois ela vai embora com ele. A moça enfrenta o bandido e diz que só sai dali morta. Mas ele agarra novamente a mecânica e enche a mulher de beijos e ela acaba entrando na onda, prontinha para descabelar o palhaço do rapaz. Mas no meio da coisa, para tudo, ela resolve contar que é tudo mentira, que não está grávida e só inventou aquela história para não perder Memo. Porém, é tarde demais. César não acredita e Úrsula explica que Guilherme estava a ponto de cancelar o casamento e aquela foi a única forma que encontrou para pressioná-lo. Fazendo carinhos sensuais no infeliz, ela tenta dobrar o cara, mas ele avisa que os dois vão embora para Tijuana naquela noite, ou no outro dia, ele vai até a igreja e acaba com o casamento. No hospital, Macário diz para a esposa não dar bola para o que César comentou.
Ele explica que a sobrinha andou por um mau caminho durante algum tempo, mas depois se endireitou. A dona do restaurante comenta que, quando conheceu a moça, chegou a ficar arrepiada, mas depois que ela salvou Zé Maria de ser atropelado na estrada, se deu conta de que ela era uma boa moça. Macário então aproveita a oportunidade e conta uma história triste. Ele diz que a sobrinha deixou tudo para trás quando seu pai morreu e mudou de vida. Isso foi quando ela foi para o Paradouro dos Santos e com pouco dinheiro montou seu negócio, seguindo adiante, sozinha. O sujeito assegura à esposa que não existe nada grave para que ela se preocupe sobre sua sobrinha, e ainda diz que tem certeza que Úrsula ama Memo sobre todas as coisas. Papo vai, papo vem, Macário pergunta se poderá voltar para casa. Amparo deixa claro que vai cuidar do marido até que ele fique bem, e depois ele pode pegar a reta e se mandar de casa. Na construtora, Eiron leva o café favorito de Karen, que quer saber como ele descobriu. O rapaz então conta que Fausto sempre o mandava buscar a bebida, e por isso, acabou sabendo. Ele diz ainda que sempre está prestando atenção em cada detalhe do que ela gosta, e a moça comenta que, a cada dia que passa, o moço a surpreende mais. Os dois acabam se beijando, mas Fausto aparece e grita na orelha dos dois que ali é um local de trabalho, não um motel barato. Chamando Eiron de amor, Karen pede ao rapaz que a deixe a sós com Fausto, pois os dois têm assuntos da construtora que precisam resolver. Assim que o rapaz sai, o nojento comenta que seu assistente sempre esteve interessado na moça, mas o que o surpreende é que ela caia no joguinho dele. Karen tira onda com a cara do tiozão, mas ele, furioso, diz que fica doente quando vê os dois juntos, e ainda avisa que não vai permitir que Eiron beije sua amante e muito menos toque nela. Karen lembra que os dois têm um trato, e Eiron é a fachada perfeita para que ninguém suspeite do caso deles na construtora. Porém, Fausto não desiste e deixa claro à moça que ela pertence a ele. Mas a moça avisa que é uma mulher livre e pode fazer o que quiser. Para completar, ela diz: "Você quer que eu seja completamente sua? Então se separe de Daniela." Fausto responde que Karen sabe muito bem que não pode fazer isso, e ela, por sua vez, avisa que é melhor, então, ele aprender a compartilhá-la assim como ela tem feito todo esse tempo. No restaurante, Leonardo aparece todo animado, dizendo a Memo que aquela é sua última noite de solteiro e coisa e tal, mas o rapaz está mais para velório e diz que não quer nenhuma comemoração. Leonardo insiste, dizendo que já está tudo organizado, porém Guilherme avisa que não vai ter despedida de solteiro. Em casa, a amante de Macário conta à filha que os terrenos da família Santos valem milhões, e o sujeito só está esperando o momento certo para pegar sua parte na grana. Porém, Graziella lembra que tudo está em nome de Amparo, e ela nunca vai vender a propriedade. Mas a manicure diz que ela e o vagabundo estão bolando um plano para tomar tudo da família, e explica que ela quer se vingar da dona do restaurante, pois quer que ela fique sem nada e no meio da rua. Direta e reta, a moça pergunta à mãe se ela acha que isso vai fazer com que o vagabundo do pai se case com ela. Cheia de esperança, a manicure diz que tem certeza que um dia vai ser esposa de Macário. Graziella, então, diz que também gostaria de se vingar das filhas de Amparo, que sempre tiveram tudo do bom e do melhor. A mulher, então, recomenda que a mocinha comece a tratar melhor o pai e pense na grana, que vai compensar tudo que as duas tiveram que aguentar durante anos. A garota se convence e diz à mãe que pode contar com ela para ferrar com os Santos, pois também está muito afim de desfrutar aquela fortuna. Nesse meio tempo, Amparo chega ao restaurante e encontra Guilherme cabisbaixo, sozinho, sentado em uma mesa. O rapaz pergunta à irmã como está o cunhado, e ela diz que seu marido já está bem melhor e talvez até possa ir ao casamento. No entanto, preocupada, ela quer saber o que está acontecendo com o rapaz, que não parece alegre, apesar de ser véspera de seu casamento. Com os olhos marejados, Memo responde que está tentando fazer o que é certo, pois vai ter um filho com Úrsula. Mas Amparo se dá conta que tem algo errado e pergunta ao irmão se a moça não estivesse grávida, continuaria com o matrimônio. Guilherme explica que esteve a ponto de terminar tudo com a noiva e cancelar o casamento, pois se apaixonou por Daniela e sabe que ela também o ama, mas o amor dos dois se tornou algo impossível, pois começou mal e terminou pior ainda. Nesse meio tempo, Daniela chega em casa depois de buscar Isabela na escola e conta a Jerusa que a menina insiste em ir no casamento de Memo. Ela explica que Fausto foi taxativo e proibiu que elas aparecessem no matrimônio, confessando que não quer mais problemas com o marido. E no restaurante, Guilherme conta também à irmã que tanto ele quanto a paisagista tentaram lutar contra o que sentiam um pelo outro, mas não rolou, e os dois acabaram se apaixonando. Ele diz ainda que os dois chegaram a fazer planos, pois Daniela iria se separar e ele terminaria tudo com Úrsula.
Memo ainda diz que, com Daniela, ele conheceu o verdadeiro amor e esteve a ponto de poder criar sua filha junto com ela, que é uma mulher maravilhosa. E aí, Úrsula soltou a bomba da gravidez. Na mansão, enquanto Daniela ajuda a filha com as tarefas da escola, ela se recorda do dia em que Memo conheceu Isabela. Os pensamentos da mulher não param, e ela acaba se lembrando de vários momentos em que os três estiveram juntos. No paradouro, Memo continua tirando tudo o que tinha guardado no peito, e diz a Amparo que contou tudo para Úrsula, que já suspeitava de que ele amava Daniela, mas os dois acabaram se acertando, pelo bem da criança que está a caminho. Enquanto isso, no hospital, a manicure tá dele que te dele em Macário. Mas César aparece do nada e pega o cara em flagrante. O doente até tenta se explicar, mas o meliante diz que não tem necessidade e conta que Macário é seu tio distante. Yolanda se apresenta ao moço estendendo a mão, mas os dois trocam olhares de interesse e Macário percebe. Em casa, Úrsula chora, lembrando das ameaças do marido, agarrada ao vestido de noiva. Desesperada, ela chama César de maldito, por estar acabando com seu sonho de ter uma vida diferente, mas diz a si mesma que não sabe o que vai fazer para resolver aquela situação. No hospital, depois que Yolanda vai embora, César começa com um papinho mole pra cima de Macário, dizendo que o cara ainda está dando no couro e coisa e tal. Desconfiado, o doente pergunta o que o meliante quer ali e ele diz que vai levar Úrsula de volta para Tijuana naquela noite. O cara avisa que o vagabundo vai ajudá-lo nisso, a menos que queira que Amparo saiba que o sujeito tem uma amante. No restaurante, Leonardo conta a Amparo que Isabela não vai ao casamento de Memo, pois seus pais não deixaram. Amparo, então, decide ir à mansão falar com Daniela, para tentar que Isabela vá ao casamento de seu irmão. A paisagista explica que seu marido não está de acordo com isso, e portanto, é impossível. A cozinheira, então, pede à arquiteta que a deixe contar algumas coisas sobre seu irmão, e talvez assim, o casal possa mudar a ideia que tem sobre ele. Surpresa, Daniela explica que nunca pensou mal do rapaz, e o considera uma ótima pessoa, apesar de ter ficado magoada por ele não ter contado a verdade, e o problema é Fausto. Mas a arquiteta acaba fazendo uma revelação. Ela diz a Amparo que está disposta a fazer com que Isabela sempre esteja perto de Memo, mesmo que seu marido ainda não concorde com isso. Karen aparece na casa da comadre e vê que ela está conversando com Amparo. Para ouvir a conversa, Vandinha se esconde atrás de uma mureta. Amparo continua falando do irmão e diz que o rapaz está desolado com seu casamento, pois só está fazendo isso porque a noiva está grávida, mas não a ama. Mas, ver a filha na cerimônia, talvez desse forças ao rapaz para continuar indo em frente. Chorando, Daniela diz à mulher que não pode prometer nada, mas vai pensar com carinho no assunto. Nesse meio tempo, Úrsula aparece no hospital para visitar o tio. O sujeito joga na cara da sobrinha que a conhece suficientemente bem para saber que a moça foi ali só para visitá-lo e pergunta o que ela, na realidade, está querendo. A mecânica então diz que quer que seu querido titio a ajude a calar César, para sempre. Olha a cara de felicidade de Macário. E quando está saindo da mansão, Amparo é chamada por Karen, que diz que seu pai está muito entusiasmado com o livro de receitas dela. A moça diz ainda que Eugênio a admira muito, e a mulher, sem jeito, diz que o empresário tem sido muito legal com ela e coisa e tal. Mas, depois do papinho mole para quebrar o gelo, Karen vai direto ao ponto e confessa que não pode deixar de escutar o que Amparo estava conversando com Daniela e descobriu que Memo está sofrendo muito por ter que se casar com uma mulher que não ama. Para completar, a falsa diz: "Olha só, Daniela é minha melhor amiga, e não consigo contar a quantidade de vezes que a vi chorar por ter que renunciar ao amor que sente por seu irmão." Sem jeito, a cozinheira diz que foi até a mansão por causa de Isabela, mas não pensa em se meter em nada mais. Karen, então, resolve fazer fofoca e diz que Úrsula aprontou uma das suas, contando que foi a mecânica que contou a Fausto que Memo era o verdadeiro pai de Isabela. Para completar, Vandinha ainda diz: "E tem mais, tenho certeza absoluta que para prender seu irmão, ela inventou a gravidez." Assustada com o que ouviu, Amparo pergunta a Karen se ela tem certeza do que está falando, e a moça, para não deixar dúvidas, avisa que se prontifica a sustentar tudo na cara da mecânica, se for necessário. A mulher ainda manda a cozinheira perguntar a Gabriela, que trabalha na construtora, pois foi ela quem recebeu a mulher e a encaminhou ao escritório de Fausto. Cada vez mais apavorada, Amparo agora quer saber por que Úrsula faria aquilo, e Karen explica: "Mas está mais do que evidente. Memo e Daniela se apaixonaram e queriam construir uma vida juntos. Úrsula estava apavorada com a possibilidade de perder o noivo. Essa mulher não é pra confiar, hein? Se foi capaz de trair o próprio futuro marido,
Eu não ficaria surpresa que sua gravidez seja uma mentira. Amparo alega que seu pai foi com a mecânica ao médico e ele mesmo viu o resultado do exame. Porém, Karen não desiste e diz que o resultado pode ser falso e completa. Olha só, você pode evitar que seu irmão cometa o maior erro de sua vida. E no hospital, caminhando de um lado para o outro como uma maluca, Úrsula diz ao tio que César quer que ela volte com ele para Tijuana e ainda a ameaçou, dizendo que apareceria na igreja para estragar seu casamento. Macário, comentando que realmente a história da sobrinha é muito triste, quer saber o que ela quer que ele faça. A moça então pergunta ao tio se ele não conhece alguém que possa dar uma surra no bandido. Porém, Macário avisa que não vai se meter em nenhum rolo, ainda mais agora que está tentando limpar sua barra com a mulher. Desesperada, Úrsula resolve chantagear o tio e pergunta o que ele acha que iria acontecer se Amparo soubesse que, antes de conhecê-la, ele esteve preso por fraude. O sujeito diz à sobrinha que ele cuida dos segredos dela assim como ela cuida dos dele e avisa que Amparo vale milhões por causa do paradouro. Ele diz ainda que, diante da quantia que Fausto está disposto a pagar, ainda não desistiu de fechar o negócio. Úrsula diz que Amparo jamais vai vender a propriedade e coisa e tal, mas Macário muda de assunto e conta que César esteve ali contando que disse a Amparo que existe algo de podre no passado da moça. Gente, olha o terno que Memo escolheu para o casamento. É simplesmente o ó do penacho. Mesmo assim, Leonardo diz que o irmão vai ficar super elegante para o casamento. Porém, Guilherme confessa ao irmão que não sabe se consegue se casar com Úrsula. No hospital, a mecânica tem um ataque. Principalmente quando Macário avisa a sobrinha que o marido dela está disposto a tudo e vai contar a verdade a Memo antes do casamento. O sujeito diz ainda que a melhor coisa que a moça pode fazer é se esquecer do matrimônio e ir embora com César naquela noite. Mas Úrsula não aceita. Porém, a conversa dos dois é interrompida com a chegada da enfermeira, que avisa que o médico receitou um remédio para ajudar a diminuir a dor do paciente. Curiosa, a mecânica pergunta o que é aquilo, e a moça explica que é um sedativo muito forte, mas só se usa um pouco para que o paciente não sinta dor. Nesse exato momento, o celular da enfermeira toca. Ela sai para atender, e Úrsula rouba a ampola do remédio, dizendo ao tio que César não vai arruinar sua vida. Enquanto isso, Memo diz a Léo que estava pensando no casamento, e não sabe se vai poder continuar com tudo aquilo, pois está apaixonado por outra mulher. Leonardo lembra ao irmão que a mulher que ele ama é casada, mas o moço explica que a situação é muito mais complicada, pois Daniela também está apaixonada por ele. O cantor tenta consolar o irmão e diz que Úrsula o ama mais do que qualquer outra mulher, e tem certeza que o matrimônio dos dois vai dar certo. Na mansão, Karen pergunta a Daniela se Amparo sabe sobre o que existe entre ela e Guilherme, mas a arquiteta afirma novamente que não existe nada entre os dois. Ela diz ainda que Amparo não esteve ali para falar sobre isso, e sim para pedir que ela deixasse Isabela ir ao casamento de Memo. Isabela aparece no meio da conversa e continua com a mesma lenga-lenga, querendo ir ao casamento de seu amigo. Daniela diz que Fausto já foi claro sobre o assunto e manda a garota não insistir mais. A noite chega e Úrsula prepara uma recepção romântica para o marido, enquanto coloca o remédio na seringa, que esconde cuidadosamente debaixo da cama. O cara chega ao quarto de hotel e fica feliz da vida ao ver a esposa esperando por ele de calcinha, sutiã e botas, refastelada em cima da cama, cheia de pétalas de rosas vermelhas. Ela diz que está ali como combinaram, pois quer voltar com ele para Tijuana. Mal o cara se aproxima da cama, ela já mete um beijo de língua no sujeito, que fica prontinho para começar a brincadeira de gente grande. Abrindo latinhas de bebida, a mulher propõe um brinde à nova etapa da vida dos dois. Nesse meio tempo, Gabriela conta à mãe sobre sua reconciliação com o namorado e sonha em se casar com João Paulo. Porém, antes da mocinha ir dormir, Amparo pergunta se Úrsula esteve na construtora falando com Fausto. Gabi confirma e conta que a mecânica contou que foi até lá, para levar um recado da cunhada. A garota agora quer saber se Úrsula disse a verdade, pois achou muito estranha a visita da mecânica na construtora, principalmente para falar sobre os terrenos da família, como ela tinha dito. Amparo desconversa, mas começa a ficar ainda mais desconfiada. João chega em casa todo feliz e conta à irmã que se reconciliou com Gabriela e está muito feliz. O rapaz aproveita para contar que falou com Memo sobre Isabela, e o rapaz jurou que a última coisa que quer é prejudicar a filha, pois entende que a irmã e seu cunhado são os pais da garota, e não quer brigar por isso. João ainda conta que o rapaz afirmou que a única coisa que quer é que um dia Isabela saiba da verdade e ele possa estar perto da menina,
Agora, o rapaz quer saber se Daniela vai ao casamento do caminhoneiro, mas ela diz que não tem nada o que fazer lá. João tenta contemporizar e diz: olha, amanhã é um dia muito importante na vida de Memo. Isabela é sua filha, e mesmo que ela não saiba, gosta muito do rapaz. Você não acha que deveria levá-la? A arquiteta, então, diz que vai falar com Fausto novamente sobre o assunto e ver o que vai fazer. Nesse meio tempo, Lupita e Sebastian curtem a night. O rapaz não se contém, e apesar da música alta, diz mil coisas bonitas para a garota, que fica completamente sem jeito. Mas quando Sebastian está prestes a dizer a Lupita que está apaixonado por ela, seus velhos amigos de guerra aparecem, estragando o clima, e o cara, para não passar vergonha, embarca na onda dos conhecidos, deixando Lupita de lado. Mas, ao contrário dos meninos, César não quer saber de deixar Úrsula de lado. Ao contrário, o cara está mais agarrado na esposa do que chiclete em cabelo comprido. No meio da coisa toda, o cara, feliz que nem pinto no lixo, comenta que queria muito ver a cara do caminhoneiro, quando ficar plantado no altar, no dia seguinte. Mas a moça acelera o barquinho e diz pro cara parar de falar e começar a fazer outras coisas mais interessantes. A mulher dá uma de dominante e consegue passar a mão na seringa. Enquanto o cara já está prontinho, ela mete a agulha no braço do sujeito que pula de dor. Porém, esperta, ela consegue esconder a seringa e pergunta ao sujeito o que foi que aconteceu, enquanto ele diz que alguma coisa picou seu braço. Perto dali, Amparo conversa com o coitado do corno, que está entre a cruz e a caldeirinha, se culpando por amar Daniela e se obrigando a casar com Úrsula. O rapaz conta que conversou com Leonardo mais cedo e chegou mesmo a dizer ao irmão que não sabia se conseguiria se casar, mas, agora com a cabeça mais fria, se deu conta que o cantor tinha razão, pois Úrsula é uma mulher boa e está esperando um filho seu. Portanto, os dois podem ser felizes. Amparo resolve contar que foi Úrsula quem contou a Fausto que ele era o pai biológico de Isabela. Guilherme, chorando, diz que o casal já conversou sobre isso e resolveu a situação. Memo vai se deitar, mas Amparo não consegue nem se mexer da cadeira, lembrando e relembrando as palavras de Karen. Na boate, a situação vai de mal a pior. Sebastian volta a ser o antigo Sebastian, enquanto Lupita continua sozinha. A mocinha se irrita e resolve pedir ao rapaz que a leve para casa, mas o infeliz prefere dar bola para os amigos e mete todas para dentro. A garota então resolve ir embora, mas Sebastian não resiste e vai atrás dela, dizendo que não pode deixar a garota ir sozinha. Nesse meio tempo, Guilherme vai conversar com o pai, que comenta que Leonardo disse que o filho não quis despedida de solteiro. O homem serve uma bebida e diz a Memo que ficou feliz que ele tivesse ido passar aqueles momentos com o pai. Os dois se lembram da falecida Martina e coisa e tal, enquanto o jovem diz aos pais que espera que seu casamento seja como o dele. No quarto de hotel de César, o rapaz começa a ficar meio mareado. De repente, aquele homem enorme acaba caindo no chão, totalmente sedado, mas não perde a consciência. Úrsula aproveita para amarrar as mãos do cara com fita tape e diz a ele que foi um imbecil ao acreditar que ela iria mesmo embora com ele. E além disso, está garantindo que no dia seguinte se torna a esposa de Guilherme Santos. Sebastian deixa Lupita em casa, mas mente para a garota, dizendo que vai direto para casa. O rapaz tenta novamente roubar um beijo da garota, mas ela vira o rosto bem na hora. Alguns minutos depois, Sebastian está de volta à boate, para curtir com seus amigos. Os caras começam a pegar no pé de Lupita, dizendo que a garota é muito diferente de Estefânia e coisa e tal. Mas o rapaz prefere não comentar o assunto, e mete uma garrafa de bebida pra dentro. No bico mesmo. O dia amanhece, e Úrsula aparece na casa de Memo toda animada, vestindo um short e uma camiseta de gente normal. Ela pega o noivo deitado, e comenta que achava que iria encontrá-lo roncando. O moço conta que não conseguiu dormir a noite toda. Mas a mulher nem nota que o caminhoneiro não está entusiasmado como deveria com o casório e sai dizendo que vai se arrumar. Memo diz que pode levar a garota, mas ela pede que ele fique ajudando Amparo a arrumar o restaurante, pois tudo precisa estar nos conformes para a celebração do casamento. Ela ainda diz que não quer que o noivo a veja até ela entrar na igreja, pois vai estar ainda mais bonita e quer surpreendê-lo. Enquanto a garota está dando pulinhos de alegria, Memo se ajeita na cama e se dá conta que vai mesmo se enforcar. Enquanto isso, no hotel, César continua desmaiado e todo colado com fita tape. No restaurante, a galera corre com a decoração, para deixar tudo pronto a tempo. Macário aparece, dando uma de bom moço, e diz que mesmo que esteja se recuperando da cirurgia, também quer ajudar. Mas Amparo manda o marido se sentar. Guilherme aparece e, vendo tudo o que a família está fazendo,
fica ainda mais indeciso sobre o que vai fazer. Gabriela aparece e diz que o tio precisa ir se arrumar, pois tem que estar na igreja em 1 hora. As irmãs avisam a mãe que vão ajudar Úrsula, mas Amparo manda as duas se arrumarem, avisando que é ela quem vai cuidar da noiva. Memo volta para casa cada vez mais apavorado com a situação, mas, vendo que não tem outra saída, resolve tomar um banho e se arrumar. Enquanto coloca o paletó, ele se lembra da última conversa que teve com Daniela, quando os declararam seu amor pela primeira vez. Úrsula já está pronta com seu vestido de noiva feito por Jerusa, que acabou de ajustar os últimos detalhes do modelito. A mecânica está feliz da vida, pois a roupa ficou exatamente como ela queria, ou seja, horrível. No hotel, César começa a recobrar a consciência e percebe que suas mãos estão amarradas e também tem uma mordaça. Ele começa a se debater, tentando se soltar. Na mansão, Daniela pergunta a Fausto se pode levar Isabela ao casamento de Memo. E Amparo aparece na casa da cunhada, para ver como as coisas estão. Mas, ao ver a noiva, o queixo da mulher cai, tamanho o espanto. Úrsula quer saber se já podem ir para a igreja, mas a dona do restaurante pede para ter um particular com a moça. Colocando a bolsa estrategicamente em cima da mesa, Amparo se prepara para falar. Mas Úrsula inicia o papo e diz que acha que a cunhada está ali para conversar sobre o que César disse a ela, pois o tio chegou a comentar sobre o ocorrido com ela. A dona do restaurante diz que sim, que queria falar sobre isso, mas também sobre outras coisas. Ela tira um teste de gravidez da bolsa e esfrega na cara da mecânica. Se finge não saber do que se trata aquilo. Amparo explica o que ela está segurando e manda a moça fazer a prova na frente dela, pois precisa comprovar com seus próprios olhos que ela está mesmo grávida. Na mansão, Fausto não muda de ideia, apesar da insistência de Daniela, e na casa de Úrsula, ela diz à cunhada que já deveria estar indo para a igreja, pois não quer se atrasar. Mas Amparo diz que a futura cunhada não precisa se preocupar com isso, pois ninguém vai começar o casamento sem ela, e além do mais, são apenas 5 minutos para o teste dar o resultado. Úrsula tenta escapar de todo jeito, alegando que tem o resultado do laboratório e coisa e tal, mas a mulher não desiste e diz que quem não deve, não teme e somente quer confirmar se realmente a noiva vai ter um bebê de seu irmão. Amparo diz que César deixou muito claro que ninguém conhece a mecânica de verdade e que ela tem um passado sombrio. Úrsula começa a chorar e diz que aquilo não é verdade e alega que ama Memo. Gritando, a mulher diz: "Se você o ama mesmo, por que o traiu? Porque foi falar para Fausto para contar que meu irmão é pai de Isabela. Você não tinha o direito. Você tirou do meu irmão a oportunidade dele mesmo dizer a verdade a essa família. E ainda por cima fez Memo parecer o pior de todos os mentirosos. Isso não é amor, Úrsula. Isso se chama traição. E a quem se ama, não se trai. Guilherme já está pronto, e rezando a Deus que lhe dê forças para enfrentar a situação." Na vizinha, a discussão entre Amparo e Úrsula continua. A mecânica diz que já acertou tudo com o noivo sobre o assunto, e não tem que dar explicações para a cunhada. Mas a mulher avisa que as duas não vão sair dali até que tudo fique muito bem esclarecido, pois a moça já traiu seu irmão uma vez, e não vai deixar que isso aconteça novamente. Ela ainda avisa que as duas não vão sair dali até que Úrsula faça o teste de gravidez. Nesse meio tempo, João chega à casa de Sebastian e pega o cara dormindo, no maior bode do trago que tomou na noite anterior. O cheiro de álcool no quarto é tão forte que o rapaz se obriga a tapar o nariz e abrir a janela. João acorda o amigo, dizendo que os dois vão chegar atrasados ao casamento de Memo, mas o cara conta que fez festa a noite toda, pois encontrou alguns amigos que não via há tempos. O mergulhador tenta colocar na cabeça do amigo que ele não pode mais fazer uma coisa daquelas, principalmente agora que a vida do rapaz está tomando rumo e Lupita está começando a confiar nele. Sebastian fica bravo e diz que não vai deixar de ser o que é por causa da garota. Mas João lembra que ele só fica bêbado para fugir da realidade. O rapaz retruca e o amigo é obrigado a perguntar ao moço com quantas moças ele já ficou para tentar esquecer Estefânia. O comentário soa como um soco na boca do estômago de Sebastian. João continua aconselhando o amigo e diz que se ele realmente quer namorar sério Lupita, não pode voltar a ter a vida doidivana que tinha antes. Nesse meio tempo, as irmãs terminam de se arrumar e Gabi elogia a beleza de Lupita, dizendo que Sebastian vai ficar babando por ela. Porém, a garota comenta que cada vez mais está convencida de que o rapaz não é para ela e conta que na noite em que ele a convidou para sair, encontrou alguns amigos antigos e a deixou de lado. Gabi, então, lembra que o rapaz preferiu levar a irmã em casa
ao invés de ficar na boate, e ela precisa acreditar que todo o amor que sente por Sebastian pode fazê-lo mudar. Na casa de Úrsula, sai o teste de gravidez e Amparo pede desculpas à noiva, pois ela realmente está grávida. E a noiva, arrancando o teste das mãos da cunhada, fica surpresa com o que acabou de descobrir. Agora te pergunto, caríssimo seguidor, de quem? No hotel, César consegue se soltar, mas está furioso com o que Úrsula fez. E enquanto João apressa Sebastian, dizendo que é a última vez que cobre a merda do amigo, na casa de Úrsula a mecânica vira o jogo e diz a Amparo que nunca vai perdoar a cunhada por ter duvidado dela, pois se sentiu totalmente humilhada. A dona do restaurante se defende, dizendo que precisava comprovar tudo e pede desculpas. Porém, a mecânica aproveita para fazer o maior teatro e ainda tem coragem de perguntar à cunhada que tipo de mulher Amparo pensa que ela é. Alguns momentos depois, Úrsula chega à igreja acompanhada do tio, mas César aparece pronto para estragar a festa. Chegando perto da noiva, o meliante pergunta se ela achou mesmo que se livrar dele seria tão fácil assim. Rindo, ele diz que não há ninguém melhor que o marido dela para levá-la ao altar. Apavorada, a mecânica suplica pro cara não fazer nada e diz que Memo não pode saber que ela já é casada. O bandido deixa claro que isso só vai depender dela. O sujeito resolve perguntar se é ou não verdade que ela está grávida, e a moça, apavorada, diz que sim. César então diz que quando a criança nascer, ela vai entregar o filho a ele e não vai vê-lo nunca mais, ou vai abrir a boca ali mesmo para contar toda a verdade. Úrsula acaba aceitando a chantagem. O casamento começa como previsto, na presença de todos os amigos e familiares. Úrsula diz o seu, sim, ao padre, mas enquanto isso, na mansão, Fausto não consegue achar nem Daniela, nem Isabela. Na igreja, chega a vez de Memo dizer se aceita ou não se casar com Úrsula. Mas bem na hora, Isabela entra correndo na igreja, com o vestido de princesa feito por Jerusa, e interrompe o matrimônio. Daniela corre atrás da filha e coloca a menina no banco. O padre pergunta se pode continuar e repete a pergunta. Mas Memo, olhando para Daniela, não consegue responder. Na mansão, Fausto aperta a empregada para que ela conte onde Daniela foi com a filha. A campainha toca e a moça sai correndo para atender. Obviamente é Karen, que apareceu do nada, e resolve perguntar onde está sua comadre. Furioso, Fausto diz que a esposa saiu com Isabela, e a mulher quer saber se ela foi ao casamento de Memo. Ainda mais bravo, Fausto comenta que a esposa vai ter que escutá-lo, pois tinha proibido que ela levasse Isabela ao casamento do caminhoneiro. Karen aproveita para pisar mais um pouco no orgulho ferido do entojado, e diz que ele está perdendo cada vez mais seu controle e sua soberania naquela casa, e ainda está arriscado a perder sua fortuna. E na igreja, Memo finalmente se decide e diz que aceita se casar com Úrsula. Porém, não para de olhar para Daniela, enquanto cumpre todos os rituais que a tradição daquele país manda. Na mansão, Karen e Fausto arrumam a cama onde Daniela dorme com o marido, depois de terem aproveitado bem o tempo que estiveram sozinhos na mansão. A mulher comenta que aquela é a primeira vez que faz coisinha na cama da amiga, e espera que ela não sinta o seu perfume nas cobertas. Fausto, por sua vez, diz que Eiron não se importa que os dois continuem sendo amantes, e a moça responde que uma relação aberta com o rapaz era tudo que ela precisava. No entanto, o entojado resolve comentar que não achava que Karen iria levar o rapaz a sério, mas ela enche Eiron de elogios e ainda diz que o cara é solteiro. Fausto continua denegrindo a imagem do assistente, mas Karen nem dá bola e diz que quer alguém que a ame e a queira como sua esposa. Mas o sujeito consegue ser ainda mais desagradável e diz: "E o que você sabe sobre ter uma relação de verdade? Você nunca teve isso na vida, e não venha jogar a culpa em mim dos seus traumas emocionais." Alguns momentos mais tarde, já no restaurante, a comemoração do casamento de Memo começa, com direito a dancinha e tudo. De cantinho, Daniela acompanha o casal com o olhar, enquanto Isabela se diverte. Sebastian, por sua vez, já está podre de bêbado. João se preocupa e pede ao amigo que modere na bebida. As irmãs aparecem procurando pelos rapazes, dizendo que estavam procurando por eles para dançar. Os quatro fazem uma selfie, mas a mulher que estava servindo as bebidas aparece com um copo servido e diz a Sebastian que ali está a dose dupla que ele tinha pedido. O rapaz tenta disfarçar e diz que não sabe do que a mulher está falando, mas acaba pegando o copo e mete tudo para dentro de uma só vez. Do outro lado da cidade, Graziella vê uma foto de uma das filhas de Macário e mostra para a mãe. A garota, invejosa, diz que a meia-irmã deve se sentir a mulher mais bonita do planeta, mas fica triste, comentando que ela é a bastardinha do pai, e por isso, ele não a ama. Yolanda tenta consolar a filha,
Mas Graziella resolve dizer que gostaria muito de transformar a vida das filhas legítimas de seu pai em um inferno. Mas, inferno mesmo é o que Karen está vivendo, relembrando as palavras duras de Fausto. Eugênio aparece no quarto da filha e percebe que ela está chorando. A moça explica que está num daqueles dias em que fica sensível, mas logo vai passar. E no restaurante, a festa continua, regada a tequila. Daniela diz a Isabela que as duas precisam ir embora, mas a garota não quer e sai correndo com seu amiguinho Zé Maria. A paisagista vai atrás da filha, mas não consegue encontrar a garota. Vendo que Daniela está preocupada, Memo vai atrás dela e do lado de fora, os dois acabam se encontrando. O rapaz agradece pela mulher ter levado Isabela e ela responde que não poderia fazer o contrário, pois a menina é filha dele e só queria ver os dois felizes. Ela ainda conta que seu marido não sabe que as duas estão ali e não sabe como ele vai reagir quando descobrir. Úrsula percebe o sumiço do marido e começa a procurar por ele. De repente, a situação fica ainda pior, pois Fausto aparece do nada na festa de casamento. Gabriela vê e avisa João Paulo que seu cunhado está ali. Do nada, o cara começa a gritar no meio do salão, querendo saber onde está Daniela e sua filha, parando a comemoração e fazendo o maior escândalo. Do lado de fora, Memo diz a Daniela que não quer que ela tenha problemas por causa dele, mas a mulher jura que depois se acerta com o marido. A arquiteta então confessa que tomou uma decisão muito difícil, mas, como a felicidade de sua filha está acima da dela, resolveu comparecer, pois sabe que agora a garota está super feliz. Memo comenta seu amor por Isabela, mas não deixa de lembrar que é apaixonado pela arquiteta. Ela, por sua vez, pergunta se os dois poderiam tentar ser amigos, por causa da menina. O rapaz diz que aquilo vai ser muito difícil para os dois, mas é o melhor, pelo bem da menina. Mais uma vez, ele agradece à arquiteta por ter levado a filha ao seu casamento, mas ela explica que, se não tivesse feito isso, no futuro, quando a garota souber que ele é seu pai biológico, jamais a perdoaria por não ter feito aquela vontade da menina. Memo pega nas mãos de Daniela e, pedindo que ela diga a verdade, quer saber se a mulher está pensando em dizer a verdade à filha, jurando que nada o faria mais feliz. Mas Fausto, acompanhado de Úrsula, pega os dois juntos e começa a gritar para Memo soltar sua mulher. Enquanto isso, Eugênio prepara a comida e Karen aparece, dizendo que o cheiro está delicioso e ele deveria abrir seu próprio restaurante. O empresário confessa que esse era um de seus sonhos e diz que algum dia vai conseguir torná-lo realidade. Agora, Eugênio quer saber quais são os sonhos da filha, pois não se pode viver sem sonhos. A moça se recorda que sempre ouviu ele dizer aquilo, desde que era uma criança, mas acabou perdendo seus sonhos, ou talvez ela mesma tenha se perdido. Eugênio aconselha a filha a buscar por eles, pois tem certeza que os sonhos dela também estarão buscando pela moça. Nesse meio tempo, no paradouro, Fausto pega Daniela pelo braço, dizendo que vão imediatamente para casa e quer saber onde está sua filha. Úrsula, por sua vez, faz sua cena diária de ciúmes e quer saber por que o marido estava sozinho com Daniela. O cara, todo humilde, explica que estava agradecendo a mulher por ter levado Isabela ao casamento, mas a mecânica quer saber se, para isso, ele precisava pegar nas mãos da paisagista. O moço explica que os dois estavam pensando se iriam contar a verdade a Isabela, e afirma que a mulher não tem por que ficar naquele estado. Mas Úrsula exagera e diz que se ela e Fausto não tivessem chegado a tempo, ele e Daniela acabariam se beijando novamente. Os dois acabam discutindo, mas a coisa fica ainda mais feia quando o rapaz conta que ele e Daniela combinaram de ser amigos pelo bem de Isabela. A mecânica surta e diz ao marido que não quer que ele volte a ver a lagartixa nunca mais. Memo deixa claro que isso jamais vai acontecer, pois Daniela é a mãe de sua filha e ela sempre vai estar na vida deles, Úrsula gostando ou não. Nesse meio tempo, Fausto continua fazendo escândalo e leva a mulher para o meio do salão, querendo saber de Isabela. A arquiteta responde que a menina está brincando com Zé Maria, mas vai encontrá-la, e assim, eles podem ir embora dali. João Paulo tenta pedir ao cunhado que tenha calma, mas ele manda o rapaz para o inferno e ordena a Jerusa que pegue Isabela, pois estão indo embora. Mas Leonardo não gosta do tom do sujeito e enfia o dedo na cara de Fausto, dizendo que a moça, ali, é convidada, e ele exige que o homem a trate com respeito. Fausto manda o rapaz não se meter e ainda xinga o rapaz. O cantor já quer partir pra porrada, mas todo mundo segura o rapaz, para evitar que o pau feche ali mesmo. Memo aparece e diz que Daniela foi muito gentil em levar Isabela ao seu casamento, e quer saber se Fausto tem alguma bronca com isso. Daniela aparece e tenta controlar a situação,
pedindo a Fausto para irem embora. A mulher pede desculpa a todos pelo escândalo e sai para pegar a menina. Leonardo tenta melhorar o clima e pede que a música continue tocando. Daniela encontra a filha e diz a ela que as duas precisam ir embora de uma vez, pois Fausto foi buscá-las. Do lado de fora, Fausto passa a mão na menina e quer saber por que as duas demoraram tanto a sair. A garota insiste em ficar um pouco mais, pois ainda não comeu o bolo. Fausto começa a gritar novamente e diz à filha que não ficam mais nenhum minuto naquele lugar. Além de contar que Daniela sabia muito bem que as duas estavam proibidas de ir ao casamento. Isabela insiste, mas Daniela, vendo que Fausto está cada vez mais irritado, tenta colocar a garota no carro. Porém, Memo aparece para se despedir da menina que sai correndo para abraçar seu amigo. Daniela corre para tirar Isabela dos braços de Memo antes que Fausto faça outro escândalo. O rapaz agradece mais uma vez pela arquiteta ter levado sua filha ao casamento. Porém, antes de ir embora, ela entrega a chave de seu carro a Guilherme e pede a ele que mande entregar o veículo em sua casa. Dentro do restaurante a festa continua e chega a vez de Leonardo cantar para Jerusa, que não tira seus olhos apaixonados de cima do rapaz. Úrsula entra no local atrás de Memo, reclamando que ele não pode ficar com aquela cara de poucos amigos, pois afinal, é o casamento deles. Mas o cara, se servindo de uma dose de tequila, diz a ela que logo vai ficar bem. César não tira os olhos do casal, enquanto a noiva continua torrando a paciência do caminhoneiro, perguntando se ele ficou chateado porque Isabela foi embora, ou porque Daniela saiu dali acompanhada do marido. Guilherme continua tomando uma depois da outra, e Úrsula não para de falar. Ela resolve se abraçar no rapaz, mas dá de cara com César, que faz sinal que não, com a cabeça. Na mansão, o pau come entre Fausto e Daniela. O tiozão está furioso e lembra a esposa que tinha proibido ela e a filha de irem àquele circo de mau gosto. O cara diz que Daniela foi culpada por ele ter feito o papel de ridículo na frente de todo mundo. Mas a mulher não compra essa, e diz que ele mesmo é quem foi o culpado do papelão que fez. Fausto então pergunta se a esposa esperava que ele levasse um presentinho para o casal que estava se casando ou coisa parecida. Mas a mulher perde a paciência e joga na cara dele que não entende porque ele se importa tanto com o que aquela família pensa dele, se os despreza tanto. O machão resolve alegar que é marido da arquiteta e, portanto, é quem manda ali e não vai permitir que ela o trate como um idiota. Daniela diz que então é melhor o cara não se portar como um idiota e avisa que ele é apenas seu marido, mas não seu dono. Antes de se deitar, ela diz que é uma mulher adulta e vai fazer o que achar que é melhor para sua filha, ele gostando ou não. Enquanto isso, Sebastian está mais que bêbado. João tenta conter o amigo, mas o cara quer, porque quer, pedir Lupita em casamento, confessando que se apaixonou pela garota. O rapaz resolve ir atrás de Lupita, que está no quarto com a irmã, ajeitando o visual e comentando sobre o papelão de Fausto. Gabriela comenta com a irmã que até entende que seu chefe não gosta de Memo, pois afinal de contas, o tio é pai de Isabela. Neste exato momento, Sebastian entra no quarto e escuta a conversa das duas. Na mansão, a discussão entre Daniela e Fausto continua. O cara pergunta à esposa se ela acha mesmo que o melhor para Isabela é deixar a menina conviver com aqueles caminhoneiros pobres e fedorentos. A mulher, irritada, joga na cara do marido que essa família que ele tanto despreza é a família biológica da menina e ponto final. Mas o sujeito não quer encerrar a discussão. Ele continua dizendo que os santos são uns mentirosos e coisa e tal, mas a arquiteta pula da cama e, sendo taxativa, avisa ao indigesto que, ele querendo ou não, os santos são a família de Isabela. Enquanto isso, no quarto das irmãs, Sebastian, totalmente embriagado, quer saber se é verdade o que ouviu. Gabriela deixa a irmã e o rapaz sozinhos, mas Lupita percebe que o moço está bêbado e confirma que Isabela é mesmo filha de seu tio, e depois de discutir um pouco com o rapaz, consegue empurrá-lo para fora do quarto. Enquanto isso, César chega de mala e cuia à casa de Úrsula. Macário diz que o rapaz não pode morar ali, mas ele alega que a moça paga por aquele local, e não sabe por que não pode se mudar. Ele diz ainda que a moça vai continuar pagando o aluguel, pois não vai querer se meter em problemas com o marido. Pegando na cara do bandido, Macário avisa César que sua sobrinha não vai concordar com aquilo. Mas o cara explica que a moça vai morar com Memo, e ele, mais do que nunca, quer estar por perto de sua esposa, já que o casamento dela com o rapaz é fake. César conta a Macário que o bebê que Úrsula está esperando é dele. No restaurante, chega o momento de cortar o bolo. A festa continua, até Úrsula anunciar que vai jogar o buquê. E quem pega o buquê é nada mais, nada menos que Lupita.
Guilherme abandona a festa e vai dar um tempo em casa. Amparo segue o irmão e pergunta se está tudo bem. O rapaz diz que está muito preocupado com Daniela, pois não sabe como Fausto vai reagir, por ela ter levado Isabela ao casamento, e jura que vai quebrar a cara do sujeito se ele tratar a arquiteta mal. Amparo lembra que a paisagista sabe se cuidar e agora, ele é um homem casado e coisa e tal. Mas o caminhoneiro alega que a mulher se meteu no maior enrosco só para levar sua filha até o casório. Na casa de Úrsula, os dois salafrários conversam enquanto saboreiam uma cervejinha. César confessa que a mecânica disse que de quem é o filho, mas ele tem certeza que é dele. Macário, então, pergunta por que o bandido não impediu o casamento, pois, quando ele apareceu na igreja, achou que o sujeito iria tomar alguma providência. O cabeludo diz que não fez nada porque chegou a um acordo com a mecânica. Macário, então, diz ao meliante que lhe deve uma, pois ele também não contou nada sobre Yolanda para a família Santos. A festa chega ao fim, e os familiares desejam felicidades aos noivos. Mas César não tira os olhos de cima do casal, assim como Macário. Guilherme entra com Úrsula no colo, na sua pequena kitnet, que está toda decorada com velas e pétalas de rosas vermelhas. A mulher manda o caminhoneiro não deixá-la cair, e pede que ele a leve até a cama. Mas quando entram no quarto, se deparam com um enorme coração de pétalas feito pelas sobrinhas de Memo. Úrsula corre para o banheiro, dizendo que também tem uma surpresa para o marido. Mas assim que o cara fica sozinho, lembra de tudo novamente, e pensa no dia em que ele e Daniela declararam seu amor um pelo outro. Segundos depois, Úrsula aparece usando uma lingerie super ousada e começa a rebolar para o rapaz. Ela até tenta seduzir o moço, que acaba cedendo aos carinhos da esposa, e topa dar uma brincada no parquinho de diversões. Enquanto isso, na mansão, Daniela se consome, imaginando Memo casado, e diz a si mesma que o perdeu para sempre. Nesse meio tempo, Leonardo leva Jerusa ao mirante preferido de Memo, e a garota se encanta com a vista. O rapaz, dizendo que não queria que aquela noite se acabasse, pois não gostaria de se separar da moça, faz uma surpresa, e ligando o celular na sua música preferida, a convida para dançar. E na mansão, Fausto desiste de discutir sobre o babado daquele dia. Daniela, por sua vez, concorda com o marido, mas pede que ele admita que foi muito intransigente num momento muito importante para Isabela. O tiozão quer mudar de assunto, mas a mulher insiste e diz que o marido sempre será o pai de Isabela. Mas Memo também tem seus direitos. O sujeito grita que o caminhoneiro não tem direito a nada, mas Daniela insiste em lembrar que ele é o pai biológico de Isabela e o marido vai ter que aceitar. Fausto começa a gritar novamente e diz à esposa que a filha jamais vai saber que o caminhoneiro é seu pai. No paradouro, a coisa falha. Memo não consegue fazer o pingolim funcionar e Úrsula fica decepcionada. O coitado pede 1000 desculpas, dizendo que se sente péssimo e coisa e tal. Mas a moça, chorando, diz que já não é a primeira vez que isso acontece quando ele está com ela. O rapaz alega que está muito cansado, pois foi um dia muito estressante, e isso, e aquilo. Se fazendo de empática, a moça pega o marido pela mão e diz que entende, pois para ela também foi assim, mas é a noite de núpcias do casal, e eles deveriam ficar juntos mais que nunca. O moço tenta dar a volta, inventar uma desculpa, mas Úrsula não engole e pergunta se aquilo que aconteceu foi porque o marido estava pensando em Daniela. Assustado com a perspicácia da guria, Memo fica em choque e a doida começa a bater no rapaz e gritar, mandando que ele confesse de uma vez. Enquanto isso, no mirante, Leonardo se declara para Jerusa. A moça, por sua vez, diz que é a primeira vez que se apaixona e está totalmente apaixonada pelo rapaz. Na casa de Memo, Úrsula está tendo um piti e implora ao marido que diga alguma coisa, pois desde que ele conheceu Daniela, mudou completamente. A única coisa que o rapaz consegue dizer é: cumpri com o compromisso que tinha contigo, né? Que outra prova você quer? Eu me casei. Mas ela não aceita a resposta e grita mais alto: sim, nos casamos e sou tua esposa Memo. Mas o único que estou pedindo é que você me ame um pouquinho. Desesperado e sem saber o que fazer, o rapaz diz que está com muita dor de cabeça, pois bebeu demais. Úrsula resolve aceitar a desculpa e manda o marido descansar um pouco, mas avisa que, depois, eles vão voltar a tentar. Se vestindo, a moça diz que vai até a sua casa. Memo pede que ela fique. Porém, a mecânica avisa que prefere ir sozinha, pois precisa pensar um pouco. Assim que fica sozinho, o cara se desespera e pede ajuda a Deus para saber o que fazer, pois precisa parar de pensar em Daniela, pois seu corpo sabe que está traindo seu coração. Alguns momentos depois, Úrsula chega em sua casa destruída,
e, caindo de joelhos, grita para si mesma que aquela lagartixa maldita rompeu sua alma. Porém, César aparece só de cuecas, para a surpresa da moça. Ele começa a rir da cara da moça, querendo saber o que aconteceu justamente na noite de núpcias dela. Assustada, ela quer saber o que seu verdadeiro marido estava fazendo em sua casa. O rapaz pergunta se Macário não contou nada a ela, pois avisou que deixaria o hotel para viver na casa de sua mulher. O cara agarra Úrsula de jeito, mas ela manda o cara soltá-la. Porém, o sujeito avisa que está deixando a mecânica viver sua história, mas ela própria vai se dar conta que nenhum homem a ama como ele. O sujeito agarra Úrsula novamente e começa a dar beijos sensuais nela, tentando convencer a mulher a ir embora com ele para Tijuana, para criar o bebê dos dois. E na cabine do caminhão de Leonardo, o rapaz tá doidinho para estacionar na garagem de Jerusa. Porém, a moça para tudo, dizendo que é sua primeira vez. Leonardo, que é bom de gogó, diz que para ele também é a primeira vez, pois está com a mulher que ama. Na mansão, enquanto Fausto ronca, Daniela não consegue dormir, lembrando do casamento de Memo. E na casa de Úrsula, César, saboreando uma gelada, e ainda só de cuecas, diz à moça que quando Daniela chegou à igreja com Isabela, Memo não conseguia deixar de olhar para ela. A mecânica manda o sujeito calar a boca, mas ele comenta que até pensou que o rapaz ia escapar da igreja com ela, assim como acontece nos filmes. Para completar, o meliante ainda diz que fica feliz em saber que aquele caminhoneiro não toca na mulher, porque ela é dele. Ele começa novamente a beijar a moça, e parece que dessa vez vai. Sozinho em casa, Guilherme resolve mandar uma mensagem para Daniela, para saber se está tudo bem. Ela responde que sim, e agradece a gentileza do rapaz. Mas ele manda outra mensagem que ela decide não responder, mas gosta do que está escrito. No dia seguinte, de manhã cedo, Úrsula volta para casa e percebe que Guilherme está dormindo. Pé ante pé, a disfarçada se mete na cama, sem que Memo perceba. O cara acaba acordando, e a sonsa diz que estava admirando a beleza do marido. Ele pede desculpas novamente, mas desta vez, por ter adormecido. Fingindo que não ouve nada, a mulher começa a rir e diz que agora em diante seu marido fica proibido de beber tanto. Memo continua envergonhando por ter falhado na noite de núpcias, mas a mecânica, se fazendo de a mulher mais compreensiva do mundo, diz que o que passou, passou. Mas o rapaz acaba surpreendendo a esposa, quando olhando para a cara dela, pergunta se ela não conseguiu dormir naquela noite. Imediatamente a moça lembra do lesco-lesco que rolou com César em seu antigo cafofo. Sem graça, ela diz que ficou pensando por toda a noite, até que percebeu que o dia tinha amanhecido. Úrsula resolve fazer chantagem emocional, e diz que dói muito saber que, se ela não estivesse grávida, ele não tinha se casado com ela. Memo pede para a esposa não dizer uma coisa daquelas, mas ela avisa que só está dizendo a verdade. Para completar, a mulher diz que é ela quem tem que ter paciência, e se sente muito mal por tudo o que disse, jurando que vai esperar pelo marido até que ele esteja pronto. Então nega, senta e espera. Que tu vai virar caveira. Guilherme, que não suporta mais a pegação de Úrsula, dá um pulo da cama e diz que vai tomar um banho. E na cozinha do restaurante, Leonardo sonha com Jerusa e a noite que passaram juntos em seu caminhão. Amparo se dá conta que o irmão está no mundo da lua e dá a maior bronca no rapaz, enquanto prepara a cesta de café da manhã para os pombinhos recém-casados. Na mansão, Jerusa serve café da manhã para Isabela, e até a garota percebe que a mocinha está muito feliz. Daniela e João aparecem para tomar o desjejum, e Isabela conta que a empregada e Leonardo também vão se casar. Sem graça, a mocinha começa a rir e diz que é tudo brincadeira da garota. Na casa de Memo, Amparo chega com a cesta e diz a Úrsula que preparou um pouco de tudo. Mas a moça resolve pisar mais um pouco na cunhada e pergunta se ela acha que um simples desjejum vai fazê-la esquecer a humilhação que Amparo a fez passar no dia de seu casamento. A dona do restaurante pede desculpas novamente e quer que as duas voltem a tentar a ser amigas. Mas a mecânica deixa bem claro que as duas nunca foram amigas e que sabe muito bem que a cunhada odeia que ela seja a esposa de Memo. Amparo então promete apoiar a moça em tudo, mas Úrsula diz que ela vai ter que provar o que está dizendo. Na mansão, João pergunta à irmã se Fausto foi muito grosso com ela. Daniela diz que só pode responder que, contente, ele não estava. Enquanto isso, ao sair do banho, Memo dá de cara com o café da manhã que Amparo preparou, e a falsa diz que a cunhada é um amor, pois também a surpreendeu com tudo aquilo. Úrsula resolve tocar no assunto lua de mel e diz ao marido que acha que ele tem razão, e isso pode esperar, pois sabe que ele precisa resolver antes as questões que envolvem Isabela.
Animado, o rapaz comenta que, quando a esposa o viu falando com Daniela na festa, os dois estavam falando sobre a menina, e aparentemente, a arquiteta está disposta a contar a verdade para a garotinha. Só que Úrsula resolve soltar seu veneninho e diz que está torcendo para que o marido não esteja enganado. Na mansão, João percebe que Jerusa anda suspirando pelos cantos e pega no pé da moça, dizendo que os suspiros dela são por causa de Leonardo. Nesse meio tempo, na casa de Amparo, Macário reclama de dor na cirurgia. A mulher diz que ele deveria ter ficado de repouso, mas o cara comenta que não podia perder o casamento de sua sobrinha. O cara deixa escapar que a festa foi melhor do que no casamento de César e, se dando conta da mancada, diz que o matrimônio do rapaz não foi nada bem e ele acabou se separando. Amparo diz que não vai com a cara do rapaz e reza para que ele vá embora agora que Úrsula se casou. Mas Macário avisa que o moço não vai embora tão cedo, pois já se ajeitou por ali e vai ficar morando na casa da prima, agora que ela e Memo vão viver juntos. Nesse meio tempo, Isabela está com Jerusa na sua barraquinha no camelódromo. Mas a moça está em outro mundo pensando em Leonardo. No paradouro, Amparo troca o curativo do marido, que pede um carinho da esposa. Mas ela manda o cara se recuperar logo, pois ele tem que ir embora daquela casa de uma vez. No entanto, o salafrário resolve declarar seu amor pela mulher. Porém, ela diz que precisa estar sozinha para saber se pode perdoá-lo e pode confiar nele novamente. Porém, assim que fica sozinho, o sujeito reclama consigo mesmo que a esposa está ficando dura na queda, mas logo vai cair no seu jogo. Karen e Daniela tomam café juntas. A moça comenta com sua comadre que gostaria de ter visto a cara de Fausto quando ele apareceu no casamento de Memo. Daniela diz que foi um escândalo e ficou extremamente incomodada com a atitude do marido, mas não se arrepende de ter levado Isabela ao matrimônio de seu verdadeiro pai. Karen dá a maior força para a amiga e a arquiteta resolve se justificar, dizendo que a filha tem o direito de se relacionar com quem quiser, principalmente com a gente de seu sangue. Fausto aparece bem na hora em que Karen diz à amiga que ela fez muito bem em fazer o que fez. Daniela então comunica ao marido que convidou a amiga para comer com eles e Eiron também vai estar presente, comentando que Karen e o rapaz fazem um casal incrível.